Bom dia, família! Só Jesus na causa. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre você, em você e em sua família. Amém? Aleluia! É um prazer, é uma alegria e um privilégio para mim e você a oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui para esse nosso momento de leitura diária com o missionário, aonde todo dia estamos lendo um texto da palavra de Deus, sabe? Eu creio que assim como que para mim tem me edificado e muito, embora eu já leia a Bíblia todo dia, muitas das vezes antes de vir aqui no canal, eu já tenho feito o meu devocional. Quando é o ao vivo, no gravado a gente grava com antecedência. Mas no ao vivo, antes de vir aqui com vocês, eu já tenho feito o meu devocional. Tirado o meu tempo de oração, a leitura da palavra do Senhor, sabe? E isso, para mim, é algo prazeroso. Irmão, eu amo ler a Bíblia. Eu amo a palavra do Senhor, sabe? É algo assim que me edifica, sabe? É algo que a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos aconselha, ela nos corrige, sabe? Ela nos encaminha para viver uma vida reta aos olhos do Pai, sabe? Agora, não é só ler, é ler, estudar, absorver e nos esforçarmos para praticar aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Fazendo isso, você vai viver uma vida abençoada. E ouça, abençoada não significa dizer que você vai ser uma pessoa rica financeiramente. Não. Abençoada não significa dizer que você vai ser uma pessoa que não vai passar por problemas. Não. Não significa dizer que vai ser uma pessoa que não vai passar por dificuldades, por apertos. Não. Isso, enquanto nós habitarmos nesse corpo, vamos passar por lutas, desafios, sabe? Apertos, escassez, privações. Passamos. Mas isso não anula um dia e uma vida abençoada por Deus. Porque, ouça, a própria palavra nos diz, lá em Efésios capítulo 1, verso 3, que o Senhor, Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já nos abençoou. Ele não vai nos abençoar, Ele talvez nos abençoe. Não, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, nunca diga, como um cristão salvo que você é, nunca diga que você não é uma pessoa abençoada pelas circunstâncias, devido ao momento que você está vivendo. Porque se você declara não ser uma pessoa abençoada diante de um problema, você está anulando a palavra do Senhor quando diz que Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Somos as pessoas mais felizes dessa terra, porque nós não andamos em círculos. Nós temos um ponto de partida, mas também temos um ponto de chegada. Aleluia! Nós temos um alvo, nós temos um foco. O nosso alvo é Jesus. É o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. O nosso foco, o nosso alvo é servir ao Senhor, dando o nosso melhor, que ainda é pouco, diante da sua grandeza e santidade. Então, ame esta palavra, meu irmão. Se encoraje, sabe? Entrega o teu coração na palavra. Lá no Salmo 37, 5, a palavra de Deus diz para nós, entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, e o mais ele fará. Amém? Glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11, a palavra de Deus assim está escrito. Paulo continua a sua defesa. Eu gostaria, Paulo dizendo, que vocês me suportasse um pouco mais na minha loucura. E o que é essa loucura? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, a palavra de Deus diz que
para o mundo, para os que não creem, a mensagem da cruz, o evangelho de Cristo, é loucura. Para nós, os que creem, é poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, me suportem mais um pouco nessa loucura. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês, com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A palavra nos está nos preparando para isso, pois nós somos noivas do Cordeiro. A igreja é a noiva de Cristo. Estamos sendo preparadas para um dia estarmos diante do noivo, que é Jesus. Para um dia estarmos diante do Cordeiro, quando ele vier nos buscar. Então, queridos, a palavra nos prepara. Jesus disse, dizendo para os discípulos, vocês já estão limpos pela palavra. Então, a palavra ela nos limpa, ela tira a sujeira, sabe? O coração duro que não perdoava, quando a palavra entra, ele agora perdoa. Um coração duro que carregava mágoa, que tinha rancor, raiva dos outros, quando a palavra entra, essa mágoa, esse rancor, essa raiva, ela é transformada em amor. Sai a raiva, sai o rancor, sai a mágoa e entra o amor, porque Deus é o amor. Então, quando ele habita em nós teremos mais facilidade de amarmos, sabe? Então, querido, nós precisamos amar a palavra do Senhor, porque é esta palavra que nos aproxima de Deus. Aleluia! Estamos sendo preparados para esse encontro. Temo que, assim como a serpente, Paulo diz, eu temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva no Éden, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois, se vem alguém que prega outro Jesus e não o que morreu na cruz por vós, diferente daquele que nós pregamos, sabe, que morreu na cruz, que pagou o preço, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, que é o Espírito Santo, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, que é o evangelho de Cristo, a palavra de Deus, vocês toleram isso muito bem, porque suponho que nada tem sido inferior a esses superapóstolos. E embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos, temos manifestado isto a vocês. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente? A humildade nunca foi pecado. Para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o evangelho de Deus, sem cobrar nada. Tirei de outras igrejas, recebendo salário, para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Será que é porque não amo vocês? Deus o sabe que amo. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça até mesmo de anjo de luz para enganar as pessoas. Cuidado, irmão. Olha a Deus e peça discernimento.
para não ser enganado, sabe? Com palavras bonitas, convincente, agradável à tua carne, e que não é de Deus. Jesus disse, e aqui eu quero trazer a nossa atenção, Jesus disse, quando ele vai no sermão ali escatológico de Mateus 24, Jesus diz para os discípulos que uma das marcas dos últimos dias seria uma grande onda de engano. Viria uma onda de engano para enganar os eleitos, os salvos, aqueles que vivem a aliança com Jesus. Seríamos atacados, tentados a desviar a nossa fé, não para ir para o mundo, mas para seguir dogmas humanos de pessoas interesseiras, que pregariam um evangelho fácil, um evangelho light, sem cobrança, sem renúncia, um evangelho sem apontar que o pecado leva para o inferno, que sem Jesus você não é salvo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus ensinou a nascer de novo. Você não vai entrar no reino dos céus. Mas Jesus disse que esse tempo chegaria, sabe? Então, ore a Deus e peça discernimento para você não morder a isca que está presa ao anzol do engano. Amém? Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros, de quem? Os falsos apóstolos, os obreiros fraudulentos, daquele que se transforma até em anjo de luz, se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Mas Jesus também disse que cego e guia cego, ambos cairão no mesmo buraco. É por isso que nós precisamos amar a palavra. Quem abre os nossos olhos e nos corrige ou nos alerta dos riscos é a palavra, sabe? Julgue a palavra que está sendo pregada, se vem de Deus ou não, é o que a Bíblia nos orienta. Os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. No verso 16 em diante, a palavra de Deus diz: outra vez digo, ninguém pense que estou louco. Mas se vocês pensam que é assim, recebam-me como louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo nesta confiança de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo tão sábios, de boa vontade, vocês toleram os loucos. Vocês toleram quem os escraviza, quem os explora, quem os engana, quem se exalta, quem lhes dê bofetadas no rosto. É esse tipo de gente que vocês esse tipo de gente que vocês toleram, que vocês recebem com apreço. Dizendo Paulo, hoje não está diferente, irmão. Estamos vivendo isso hoje nos dias atuais. Pessoas surgem dizendo 2, 3 palavras bonitas, no outro dia tem uma multidão atrás. Pessoas surgem pregando o que as pessoas querem e gostam de ouvir, no outro dia tem uma multidão atrás. Abre-se um prédio, porque hoje o espírito de abrir salão tomou conta do nosso país. A pessoa não está satisfeita no lugar porque a palavra corrige, sai e abre um salão para ele. Abre-se um salão hoje, começa a dar o que o povo quer, amanhã não cabe o povo. Sabe? Jesus, enquanto ele dava pão e peixe, uma multidão seguia. Quando ele começa a apontar o caminho da salvação, ficou apenas os doces. Pão e peixe todo mundo quer. Sacrificar suas vontades para servir a Jesus,
poucos são os que querem. Por isso que Jesus diz que poucos, sabe? Poucos são os que entrarão pelo caminho estreito. Mas ele diz que a maioria, o amor de quase todos, Mateus 24, vai se esfriar antes do fim. Quase todos. Cuidado. Abra os olhos. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Alimente em você uma vida de comunhão com Cristo para você no seu próximo. Amém? Glória a Deus. Para minha vergonha, Paulo dizendo, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas naquilo em que outros têm ousadia, e volto a falar como se fosse louco, também eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 39. 39 vezes 5 foi a quantidade de vezes que Paulo foi açoitado. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. Paulo dizendo, olha a história desse homem. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes. Em perigo de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos que se dizem cristãos, em trabalhos, em fadigas, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes. Também, muitas vezes, em frio e nudez. Essa é a marca do homem que revolucionou o início da igreja. Sabe? Essa é a marca, é a vida do homem que vai dizer nas suas cartas, posso tudo aquele que me fortalece. Sabe? Precisamos aprender com Paulo. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece? Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Falando da igreja. Quem se escandaliza que eu não fique indignado? Imagine se é hoje, hein? Paulo vive indignado o tempo todo. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou guardar na cidade os damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela de muralha, e assim me livrei das mãos. Queridos, que palavra. O ensino para mim e você. O ensino para mim e você, não ficar murmurando, reclamando pelos cantos, sabe? Porque não está vivendo uma vida no padrão deste mundo financeiramente. Não ficar de bico, porque, sabe, não está sendo visto pelo povo. Não está na porta de Deus todo dia batendo para reclamar. Porque as suas vontades não foram feitas. Nós não somos meninos mimados. Somos homens e mulheres de Deus, chamados para um exército que guerreia todo dia, meu irmão. Aleluia. Então, seja na fartura ou na escassez,
no transbordar, em abundância ou na falta. Seja tendo tudo, quase nada ou nada. Seja prosperando segundo o olhar deste mundo ou não. Seja sendo reconhecido pelos homens ou não. Não desista. Continue servindo com alegria ao Senhor. Porque a nossa recompensa não vem deste mundo. Porque se viesse, seria uma recompensa corrompida. Seria uma recompensa destrutível. A nossa recompensa vem dos céus. Para encerrar, para o vídeo não ficar tão longo, quando Josué consegue ali finalizar as batalhas, ele vai dividir a terra. E aí começa a divisão. Faz uma divisão para uma tribo, esse pedaço é para outra, esse é para outra. Quando chega na tribo de Levi, que é da onde vem os sacerdotes, o que Deus diz? Não, esses não têm herança nessa terra. Para esses, eu sou a herança deles. Sabe o que Pedro nos revela? Todos nós, hoje, somos sacerdotes. Aleluia. E nós não temos herdade neste mundo. Você veio nu, pelado, com a mão no bolso, onde está o tempo. Você não trouxe nada. E não vai levar nada, irmão. O que adianta você ganhar tudo neste mundo e perder o bem mais precioso, que é a tua salvação? Por isso, em tudo, seja grato a Deus. Porque todas as coisas, para aqueles que amam a Deus, está cooperando para o bem. Até aquilo que aos nossos olhos está dando errado, está cooperando em nosso favor. Quando nós amamos a Deus. Não é esse amor de boca, um amor na prática. Eu amo a Deus, odeio ler a Bíblia. Você não ama a Deus. Eu amo a Deus, mas não gosto muito de orar, sabe? Odeio orar. Você não ama a Deus. Eu amo a Deus, mas odeio o irmão. Você não ama a Deus, você está mentindo. O segundo mandamento, o primeiro é amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa entrega. O segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Vamos orar? Pai, meu Deus, que palavra, eu estou impactado até agora. E hoje a minha oração é de gratidão. Quando a gente vê a tua palavra e a história da igreja, começando no Senhor Jesus, a gente vê, meu Pai, o alto preço que foi pago para que nós hoje estivéssemos aqui de pé. Nós não estamos pagando o preço. O preço foi pago, primeiro e principal, por Jesus na cruz. Hoje, para nós, é um privilégio ser cristão, ser um cidadão não terreno, mas celeste. Para nós, é um privilégio, ainda que passando por apertos, dificuldades, escassez, lutas, perseguições. É um privilégio, Pai. Porque o que nos aguarda depois daqui superará tudo isso. Oh, aleluia, nós caminhamos para um lugar, meu Pai, aonde quando lá estivermos, diz a tua palavra, será tirada toda lágrima, toda dor, toda tristeza. Isso faz parte do velho homem. Tem um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém que nos aguarda, aonde a glória do Cordeiro é a lâmpada que vai nos alumbrar. Onde a tua presença, Pai, não é algo imaginário, não é algo que nós vivemos por a fé, não. Eu decidi chegar, meu Pai. Nós viveremos por vista, porque vamos contemplar a tua face. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado. O caminho é estreito,
mas é o Senhor quem caminha conosco nele. Aleluia. É melhor andar no estreito com o Senhor do que no largo. Fortaleça esse meu irmão, essa minha irmã, nos dê ânimo. Eu acho que a maior fonte de ânimo na vida do cristão, depois da tua presença, é a tua. Nós viemos nos manter de pé, Pai, com o coração grato, agradecido por tudo que o Senhor é em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus. Se quiser, ouça de novo. Ou leia de novo. Deus te abençoe, Deus te guarde, o domínio por dia, através dos passos, e dele, em tudo ele, te prospere, em nome de Jesus.